Olá, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz, queridos, muito bom dia. Todo dia às 6 da manhã estamos juntos aqui. É verdade, estamos aqui, tem sido um tempo abençoado. Começamos o dia orando, clamando ao Senhor pelo nome do Senhor e recebendo ensinamentos também. Hoje nós vamos estar meditando sobre por que o meu milagre não acontece. Às vezes a gente passa algumas situações na vida, talvez você esteja aí clamando já há algum tempo, buscando uma resposta do Senhor, ela ainda não chegou, ou às vezes ela já chegou de uma outra forma e você ainda não está entendendo, mas hoje nós vamos orar, levantar um clamor sobre esse tema, porque o seu milagre ainda não aconteceu. Queridos, eu sou o pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodos de Libertação. Eu tenho trabalhado na libertação de cativos, sempre com uma palavra de fé, uma palavra fundamentada na Bíblia Sagrada. E você pode, à medida com que a gente está ministrando aqui, você pode acompanhar através da sua Bíblia. Existem razões pela qual o milagre não acontece. Hoje eu quero tocar um assunto que é muito sério, que é uma ofensa a Deus e ao seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 29, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29 até o verso 31, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não ofendais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, toda ira, toda gritaria, bem assim como toda malícia. Uma das questões que mais fazem as pessoas retirarem do seu coração palavras duras são as feridas do passado. Então tem muita gente que desconfia de Deus porque sofreu lá atrás. É interessante que o próprio Deus, ele se autoproclama como o Senhor que sara, como Deus que sara. Em Êxodo 15, as águas, elas eram amargas. O povo de Israel sai do Mar Vermelho, chega num deserto, e o deserto não encontra água, até que eles chegam num lugar chamado Mara, porque as águas eram amargas. E o povo começa a reclamar, e falar: o que nós vamos beber? Se Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Ou seja, é quando você diz para Deus que ele é incapaz de fazer aquilo que ele prometeu. Tem muita gente que não recebe o milagre, sabe por quê? Porque murmura contra o Senhor. O nome desse pecado é murmuração. Foi Deus que se autoproclamou: eu sou o Jeová Rafá. O que é a palavra Jeová Rafá? Isso é hebraico, quer dizer Jeová, o Senhor, ou Yavé para algumas pessoas. Assim, é a questão de acentuação que foi perdida. Os sinais maçoréticos da língua hebraica nos apontam para Jeová Rafá, ou seja, o Deus Rafá, que cura. É daí que vem também o nome Rafael, mas isso é uma expressão que a gente pode falar num outro dia. Então, Deus está falando que os momentos amargos, eles vão participar da nossa história. Momentos de perda, momentos de sofrimento. Jesus diz: no mundo tereis aflições. O salmista diz que muitas são as aflições do justo. Então, existem histórias, mas Deus, ele declara que já conhece o fim lá no início da nossa vida. Isaías 46, 9, ele fala assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. O que ainda virá? Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Então o nosso Deus não é Deus que é pego de surpresa. Mas Deus não sabia. Deus sabia que ia acontecer. Deus tem um propósito, ele tem um plano. Então ele conta coisas que estão ocultas lá antigas como se elas fossem novas. Então o nosso Deus é um Deus que conhece toda a nossa história. Então quando você reclama contra Deus, você está dizendo que Deus, ele é incapaz de fazer aquilo que ele prometeu para você. Então você deve ter muito cuidado com as palavras. São palavras que impedem você de receber o milagre. São palavras que ofendem o Espírito de Deus. São palavras que desagradam o Senhor. Mateus 12, Jesus diz: toda palavra fútil que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Por que ele está falando isso? Porque tem gente que está pecando contra o Espírito Santo, dizendo que aquilo que é de Deus não é de Deus, assim, afrontando o Espírito de Deus. Então coloque um freio na sua boca. É isso que o Tiago, capítulo 3, verso 3, ele fala para nós: é melhor você ficar calado do que abrir tua boca para falar bobagem. É isso que ele está dizendo. Tem muita gente que se auto-amaldiçoa. Tem muita gente que diz: eu nunca vou ser feliz, isso nunca vai
vai me acontecer, isso é impossível. Que presta atenção, para Deus não existe isso. Deus, ele mexe com o coração de um presidente da república, do governador, de um prefeito, de um deputado, de um professor, de um médico, de algo que não existe para favorecer você. Então Tiago 3 diz assim, olha, se pomos freio na boca dos cavalos, é para nos obedecerem. E se eles nos obedecem, nós dirigimos o corpo inteiro. Então você coloca um freio na boca de um cavalo, você leva ele para onde você quiser. E diz que os navios, eles são enormes, são grandes, são batidos pelos ventos. Aí existe um pequeno leme, e esse pequeno impulsiona ele para onde o timoneiro quer impulsionar. A língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Ele fala que a língua é como uma brasa que incendeia uma floresta. Então preste atenção, tem muita gente que não recebe milagre porque ele mantém uma conversa corrupta. E a murmuração, a reclamação, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a ofensa contra Deus, isso tudo depende de como você fala quando você diz que Deus é incapaz de fazer. 1 Coríntios capítulo 10, ele está preparando a gente para ensinar sobre a ceia do Senhor, que fica no capítulo 11. Então no capítulo 10 ele fala assim, ó, não coloque o Senhor à prova. Ou seja, não tente ao Senhor. A mesma coisa que tentar ao Senhor. Como no passado, algumas pessoas fizeram, ele lembra daqueles que pereceram com as picadas da serpente. Ele fala, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo espírito exterminador. Então existe um espírito de morte que sobrevém sobre as pessoas. Por quê? Por causa da boca, por causa da murmuração, da reclamação, porque acham que Deus perdeu o controle, porque Deus não satisfaz eles do jeito que ele queria satisfazer, porque eles acham que Deus tinha que ir por um caminho e Deus fala, não, eu vou por outro. É por isso que Jesus, na verdade, que Deus fala pela boca de Moisés, até quando sofrerei esta congregação má que murmura contra mim? Eu tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Então, quer dizer, são pessoas que acabaram morrendo no deserto. Por que você não sai do deserto? Porque você só fala da sua boca, você expulsa o favor de Deus. Então, em vez de você agir dando graças a Deus, eu me lembro de uma música muito antiga, de um cantor chamado Matos Nascimento. Ele falava assim, que a vitória vai gemendo, geme e chora. É gente que, em vez de chorar nos pés do Senhor, reclama com o Senhor. Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Cuidado com o que você fala. Você tem que conservar a tua boca, a tua língua, para conservar a sua vida. Por quê? Porque o teu sofrimento, o teu deserto, tem o tamanho da sua boca. Quando a Bíblia diz, de uma só boca procede bênção e maldição, continuamos em Tiago 3. Ele está dizendo que é da boca da pessoa que vem o mal e vem o bem, que vem a desgraça, a falência, a miséria, a tragédia, e que vem a bênção, o conforto, a riqueza, a prosperidade é da tua boca. Então o deserto tem o tamanho da sua boca. Então tem muita gente que não recebe a promessa do milagre, fica pelo meio do caminho. Por quê? Porque não existe um atalho. Você vai ter que passar pela prova do Senhor. Mas o deserto nunca é o nosso destino, é só um caminho. Então tem muita gente que monta um acampamento no deserto, fica lá reclamando, murmurando e não sai de lá. Não reconhece a presença de Deus na sua vida, não confia no caráter de Deus que diz, não tenha medo, não temas. Isso a Bíblia repete isso mais de 300 vezes. Não temas. Lembre-se do passado, traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Lamentações 3:21. E você precisa saber o quanto você vale para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se você não sabe quanto você vale para Deus, você vai estar sempre reclamando. Então, quero orar para você receber o teu milagre, mas também quero orar para que você não impeça que o milagre aconteça na sua vida com as suas palavras. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos clamar nesse dia pela atuação do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um deles, para que eles realmente vejam, para que seus olhos espirituais sejam abertos, para que o Teu Espírito Santo gere entendimentos nos corações, para que eles vejam, Senhor, e entendam que o milagre do Senhor, Pai, já pode estar sobre a vida deles, que eles tenham as mãos limpas, um coração puro, preparado para receber o milagre o qual eles têm clamado, Senhor. Pai, em nome de
Jesus, que tudo aquilo que tem sido impedimento, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que é barreira, que está impedindo eles de olharem adiante, olharem além das dificuldades, Pai, caia por terra hoje, em nome de Jesus, Deus. Que eles tenham os olhos puros, um coração puro, quebrantado, submisso, Pai, continuando permanentemente fiel ao Senhor, cheio de fé, cheio de ânimo, que não desistam, Deus, mas que o Senhor os encha de esperança para que eles continuem guerreando, Pai, prontos para receber da maturidade, gera maturidade aos corações, que, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer fazer e trabalhar na vida de cada um deles, que o Senhor encontre, Senhor, em cada homem, em cada mulher, hoje um posicionamento, uma postura de homem e mulher de Deus, Pai. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um deles, que o Senhor levante homens e mulheres cheios de fé e corajosos, para que realmente, Pai, o milagre do Senhor chega pela vida deles, Pai. Tira, Senhor, toda murmuração, tira, Senhor, toda ofensa, toda falta de perdão, tudo aquilo que tem sido impedimento, Pai, para que eles vejam o milagre do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo uma oração. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por toda palavra inútil que saiu da minha boca. Eu quero pedir perdão, em nome de Jesus, por toda ofensa que eu dirigi ao Senhor, palavra que entristeceu o teu Santo Espírito. Eu quero confessar que Deus é o Senhor que me sara, que Deus é o Jeová Rafá, e que nos momentos amargos o Senhor estava tratando a minha vida. Nos momentos de dificuldade o Senhor estava me dando maturidade. Eu sei que o Senhor é alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu sei que o Senhor não é pego de surpresa. Eu quero retirar da minha boca toda palavra inútil que impediu a atuação, que pediu a ação do Senhor na minha vida. Eu quero pedir perdão ao Senhor por toda palavra fútil que eu disse. Quero colocar na minha boca, assim, um freio e arrancar toda a conversa corrupta, toda a expressão de praga que saiu da minha boca contra a minha própria vida, contra a vida das pessoas que eu tenho orado. Quero pedir perdão, porque muitas vezes a minha reclamação expulsou o favor de Deus. Eu quero que a minha boca seja um lugar de gratidão, para que o Senhor abra sobre a minha vida as possibilidades de milagres na minha vida. Eu quero declarar que esse deserto, ele não vai ser para sempre. Que Deus prometeu para mim o milagre pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso eu reconheço a tua presença em minha vida. Eu declaro que eu não temerei o mal, que o Senhor vem em socorro urgente na minha vida, porque Ele já me livrou tantas vezes no passado. Eu quero dizer que eu sou pro Senhor, eu sou a menina dos olhos e que o Senhor tem guardado a minha vida. Eu retiro assim, me lavo aqui no sangue da cruz e declaro que o meu milagre vai chegar para a glória do Senhor. Hoje eu vou ter notícias de esperança de que o meu milagre vai chegar. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Todo dia estamos juntos aqui às 6 da manhã, orando com você, dando uma palavra de fé. Eu quero convidar você para que você quer fazer um dos cursos de libertação, batalha espiritual, guerra espiritual. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe, não deixa de participar. Deus abençoe a sua vida, te dê um dia cheio da glória do Senhor. Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria, em nome de Jesus. Amém, fica na paz.